Vem cá, o primeiro personagem que bombou foi justamente o Jorge da Borracharia. O Jorge da Borracharia. E uma curiosidade que o Gaudêncio é mais velho que o Jorge. O Gaudêncio, eu criei ele, cara, em 2003, 2004, assim. Um projeto que eu fazia para eventos corporativos. Eu tinha um projeto até para escolas que chamava O Humor Pega os Livros, que era um projeto da rede municipal do Gaudêncio, levando humor, era o stand-up do Gaudêncio. E aí eu guardei ele. Quando começamos a criar, em 2008, que daí foi onde nasceu o Jorge da Borracharia, quando começamos a criar o projeto Primeiras Damas, no Abbey Road Bar em Novo Hamburgo, que é um bar rock and roll que tem até hoje, eles criaram um projeto, toda quarta-feira levavam um personagem diferente. E eu comecei a levar muito personagem. E o Lucas Krug, que teve aqui também, ele tinha o Fagundes. E eu tinha vários personagens. O Lucas tinha o Fagundes, mais uns 2, 3. E eu falei, não, mano, não vamos botar 2 gaúchos no show. E aí eu, meio estrategicamente... Cara, eu tenho uns outros personagens que eu tô curtindo muito fazer, e o Gaudêncio eu vou guardar, porque o momento certo eu vou tirar da gaveta. Então eu engavetei o Gaudêncio por um tempo, nasceu o Primeiras Damas com o Jorge da Borracharia, bombou, foi um sucesso, mas durou 2 anos, 3 anos. Lucas e o Alex Riegel. O Alex Riegel, que trabalha muito com... Ele é contador de histórias, né, cara? Ele tem um personagem que é o Alaor, contador de histórias, que é um personagem chefe dele, assim, até hoje. Que ele faz feiras de livro, maravilhosamente bem. Começou no primeiro com você, né? É. E aí que era a produção do Holmes, né? Do Bocão. Do Bocão. Isso, do Eduardo Holmes. Daí a gente ficou 2 anos que a gente se aguentou junto. A gente se aguentou 2 anos. 2, 3 anos. 2008, 2009. 2010, 11 já estava acabando já. Incompatibilidade de ideias, sabe, velho? A gente pensava muito diferente. Sabe aquela coisa que tu começa, bacana, tá tudo certo, tá tudo legal. Daí quando começa a vir umas coisas mais sérias, tu começa a ver, não, mas esse tipo de postura não me agrada, esse tipo de postura não me agrada. Então, por incompatibilidade de ideia, a gente resolveu parar. E foi legal, porque criaram-se 3 produtos. Eu criei o meu, o Lucas o dele, e o Bocão seguiu com o dele. Então, eu acho que é aquela coisa, quando tu não concorda com algumas coisas, velho, a clássica frase, o incomodado se retira, e eu falei, cara, tô saindo fora, tem coisa que eu não E não ali acho tu legal. Tinha no Primeiras Damas, começou com o... Tinha o Jorge, o Rodson dos Anjos, o Cláudio Ovaldo Nogueira, que era o Flanelinha. E esses 3 que estavam no primeiro DVD. Primeiras Damas. Chama, né? Primeiras Damas. Que é o Rodson, o radialista feio, o Jorge da Borracharia, borracheiro, e o Cláudio Ovaldo Nogueira, que era o empresário dos Flanelinhas. Esses 3 que eu fazia. O Alex, logo no início, já saiu, porque ele começou a ter muito projeto de Feira do Livro, e era um projeto que estava começando, então ele pediu, cara, eu não posso largar uma coisa que já tá me dando retorno para começar uma coisa que eu não sei se vai dar retorno. Então ele saiu. E aí seguiu eu e o Lucas com Primeiras Damas. Durou 2, 3 anos no máximo, 3 anos, eu acho. E a gente seguiu, cara, e foi uma grande experiência que eu tive. Foi muito boa a experiência do Primeiras Damas. Claro. Mas eu comecei realmente a ter um reconhecimento quando começamos a montar uma equipe que tu tem compatibilidade de ideias, né? Tu tem que estar na mesma frequência. O DVD, como na época era gravado o DVD, foi pra internet e bombou também. Bombou, né? O quadro do Jorge da Borracharia foi o que puxou todos. Ali que foi que deu... O Jorge foi o que puxou, tanto que o Primeiras Damas era chamado de o show do Jorge, sabe? Eu falo isso com muita modéstia e... Sim. Né? E nessa época tu já tava naquele projeto de filme lá, né? Tava foi gravando, comecei... Cara... Começou a dar essas incompatibilidades de ideia, elegantemente falando, né, do Primeiras Damas, e eu fui chamado para fazer o Tempo e o Vento. Então tudo se encaixou. Então vou aproveitar para sair do Primeiras Damas agora. A incompatibilidade de ideias, gentilmente falando. Ou seja, quebrar o pau. Que barbaridade. Tá bom, mas vamos deixar isso por aí. Tá, e o filme Tempo e o Vento, Monjardim. Tempo e o Vento, com Jaime Monjardim, onde eu fui chamado, velho. Chama de quê? Chamado para... Chamado de quê? Eu fui chamado para fazer o Tempo e o Vento pelos meus trabalhos sérios. Eu tenho várias séries que eu fiz na TNT, na Fox, na própria RBS, trabalhos de curta-metragem, sérios, que não tinha comédia. Então o Jaime viu mandaram para ele materiais meus, assim, foi muito aleatório. O pessoal, ele chegou para a RBS lá e pedindo algumas dicas de atores, e eles me indicaram e mandaram um portfólio que eu tinha, que eles já tinham lá, e o Jaime se encantou com o meu trabalho, sério, ele não sonhava que eu fazia humor. Ah, ele não conhecia? Não conhecia nada. Aí eu fiz o teste, ele adorou, me chamou, o Jaime me chamou para conversar. O irmão da Bibiana. O irmão o Juvenal Terra. E o Bibiana era a Marjorie este ano.
Mas era. Mas eu só tô esperando. Quando é que foi? Rapaz, Mas foi quando? Foi agora, recentemente. A Marjorie. Tu tá de sacanagem. Quando eu falei a Marjorie, este ano ele já me olhou assim. Mas foi. Eu já sabia. Eu achei que tinha sido lá, né? Eu já sabia. Piada Ele pronta, só né? me olhou. Mas fui com a Marjorie este ano. Aí ele me olhou. Achei piada pronta, A ela. cabeça dele fazendo isso aqui, ó. Já quer dizer, mas foi este ano. Muito bom. Tá vendo? O Thiago Lacerda também. Antes de tudo, quero dizer que eu sempre fui teu fã, cara. Eu sou teu fã pra caramba. É sério, meu. É sério, há muito tempo. Muito. Baita mentira. Deixa eu falar uma coisa. Agora aqui, ó. Deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui, ó. Um dos poucos. Quando a gente começou com Primeiras Damas, um dos poucos artistas renomados que abriram o seu espaço. Abriram a oportunidade para nós poder mostrar o nosso trabalho foi o guri de Uruguaiano, o Jair Cobb também. Tu e o Jair Cobb são pessoas que eu tenho o maior respeito. Bom, vem cá, faz a abertura do show aí. Tem vários grandões aí que não, melhor não fazer. E o Jair sempre abriu. Em 2000 Muito legal. Nós fizemos aquele vídeo, aquele clipe em 2011. Gorillaz People. Gorillaz People. Gorillaz People. Foi demais. Sensacional, bombou. E eu lembro que tu fez esse 2011. Convite na época do cafezinho da Pop Rock ainda. 2011. A extinta Pop Rock. Tu estava dando uma entrevista lá, e aí nós conversando, e tu falou, eu quero te fazer um convite aqui no ar agora, para te participar do meu novo clipe. Foi muito sucesso. Depois, logo em seguida, né, Che, a gente fez teve outro clipe que do Psy. Isso. Que estourou. Como é que é o nome daquela Gangnam Style? Gangnam Style. É isso. Onde fica? Não me perguntes onde fica o Alegrete. Isso é muito bom, cara. Não, foi um sucesso. Aí na Copa também, né, Che? Te lembra que na Copa gravamos também, nós fizemos na Copa de 2012, eu acho. Que aí todos os teus personagens eram comentaristas, né, Che? Era muito engraçado. Isso, cara. Tinha o jogo e aí tinha o comentário. A Virgínia comentava sobre o jogo. Tá, mas o que tu achou do jogo? As coxas muito bonita. Mas tava falando do Tempo e o Vento, cara. Aí o Jaime me chamou devido aos trabalhos sérios. Não sabia que eu era um comediante. Mas o Diego Miller, que é até irmão da Shanda Miller, o Diego e o Pablo Miller, irmãos da Shanda Miller. Sim. Eles eram coprodutores ali também, né? Fazia assistência de direção e tal, do Tempo e o Vento. E aí tava eu e o Thiago Lacerda jantando, e uma galera tirando foto com o Thiago Lacerda, depois vinham tirar foto comigo. Aí o Jaime chegou assim, pô, o Cris, a galera conhece ele bem aqui, né? Aí o Pablo e o Diego falaram, cara, o Cris é um dos grandes nomes da comédia aqui no Sul. Aí o Jaime Monjardim falou, comédia? Pô, o cara tatuado, forte, comediante, não tem pinta de comediante. Daí mostraram pra ele alguns materiais meus e ele adorou, daí ele virou fãzão, assim, cara. A gente se comunica até hoje, gente boníssima. Capitão Rodrigo, que era o Thiago Lacerda. Nos anos 80, o Tempo e o Vento era o Tarcísio Meira, o Capitão Rodrigo. Glória Pires, Glória Pires, né? Glória Pires, que fez a Ana Terra, né? Glória Pires fez a Ana Terra. E o Juvenal Terra era o José de Abreu. E aí nessa nova montagem... Tu sabe que eu acho que nessa primeira aí, o Elton Saldanha foi requisitado para ser o Capitão Rodrigo, sabia? É sério? Sério. Que massa, ele esteve aqui no Matiquete e contou essa história aqui. Que legal, cara. E aí chegou a fazer piloto, chegou a trabalhar. E depois, por alguns desacertos lá, acabaram botando nada mais, nada menos que o Tarcísio Meira. Né? Tu perdeu pro Tarcísio Meira. Isso é um baita currículo dizer assim, ó, eu não fiz um papel que o Tarcísio Meira acabou fazendo. Isso é muito bom, né, velho? Mas é verdade, isso é muito legal. Tá na história.